Meus queridos irmãos, hoje na mensagem do nosso Bom Dia com Palavra, eu vou lhes contar de forma resumida uma história que eu recomendo que vocês façam a leitura completa dela depois, tá bom? É a história que revela as consequências da insensatez, da ingratidão de um homem, mas também revela o que pode fazer uma mulher sábia. A diferença que faz na vida de um homem a presença de uma mulher sábia. Na vida de uma casa, de um povo, de uma gente, as atitudes de uma mulher sábia. Vamos à história? Ela está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 1. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Estas foram as palavras de Davi enviadas através daqueles homens a Nabal, que inclusive era descendente de Caleb. Versículo 7. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiverem em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Davi fez um pedido àquele homem. Davi precisava da ajuda daquele homem, da retribuição do favor daquele homem. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. O negócio ficou complicado. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, a mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Nabal insultou os homens enviados por Davi. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, dizia o servo. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Imediatamente, diz o versículo 18, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Pula agora para o versículo 23 para a gente adiantar a história. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês a atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Adianta um pouco mais a história. Por isso que eu digo que é interessante que você leia toda a história logo depois.
Versículo 35. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz, Abigail. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Davi e seus homens iriam matar todos os homens daquele lugar. Todos os homens daquele lugar, Nabal e todos os seus homens, todos do sexo masculino, seriam mortos por Davi e por seus homens. Mas Abigail antecipou-se, encontrou-se com Davi e Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa. Olha a ideia do Nabal, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Só para concluir a história, quando Davi ficou sabendo que Nabal tinha morrido, ele então mandou homens procurar a Abigail e tomou-a como sua mulher, como sua esposa. Abigail se tornou uma das esposas de Davi. Além de salvar toda aquela gente, ela acabou se tornando esposa do rei. Homem insensato, homem ingrato esse Nabal, né? Homem inconsequente. Diante da situação, diante da ameaça, ele ainda encontrou tempo, possibilidade e recursos para dar um banquete e se embebedar. E a mulher, sabiamente, só lhe contou tudo quando ele estava sóbrio. Para algumas pessoas, a gente precisa esperar passar um tempo para só lhes falar da real situação, para ter uma conversa franca, sincera e verdadeira quando estiverem sóbrios. Há momentos em que não adianta falar nada. Espere o momento certo para falar com gente sóbria, relatar a situação real. Portanto, com esta história que eu contei aqui resumidamente, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, a gente entende que, primeiro, a ingratidão tem consequências. Nunca despreze o favor do rei. Nunca despreze o favor do rei. Seja grato. Retribua quando puder. Retribua sempre que puder. Não seja inconsequente. Não seja insensato. Não deixe de perceber as consequências de seus atos. Não faça as coisas sem pensar no que pode acontecer no futuro. Seja sensato. E a diferença que faz a sabedoria. Muitas vezes nós precisamos nos antecipar a certas situações para evitar que elas se tornem ainda piores. Quando você vê que é possível evitar as consequências do erro de alguém, antecipe-se. Tente ajeitar as coisas, apaziguar a situação. Como fez Abigail, esta mulher bonita e sábia que se tornou mulher do rei. Amém? Quanta coisa a gente aprende aqui nesta história, né? É a palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés, nos ensinando como deve ser o nosso proceder. As consequências de tudo que fazemos, de todas as nossas escolhas, de todos os caminhos que escolhemos trilhar. Amém? Que o Senhor nos dê paz, tranquilidade, sabedoria, um coração cheio de gratidão. Que o Senhor dê a todos os homens e mulheres sábias, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.